E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente no canal Seguros e Sinistros Ponto a Ponto para conversar com vocês a respeito do tema 8, que é a área onde a gente aborda, quando esse slide é vermelho, a parte de regulação de sinistro. E aí eu vou conversar um pouco com vocês a respeito dos os sinistros de vendaval, né? Ventos fortes. Em algumas circunstâncias, a gente precisa informações meteorológicas. Nós, como corretores, ou até mesmo se você é um segurado e está assistindo esse vídeo, né, aonde eu posso encontrar informações oficiais, gratuitas, para que eu possa apresentar para a seguradora, ou eu, corretor, apresentar para a seguradora, para justificar e enquadrar o sinistro de vendaval para o meu cliente, né? Essa é a ideia que eu vou apresentar para vocês aqui e o passo a passo, tá? Mas antes de mais nada, façam a sua inscrição no canal, ela é muito importante. Deem o seu like se gostaram, façam comentários a respeito do vídeo, tá? Então, como eu obtenho esses dados oficiais? O local que eu vou encaminhar para vocês aqui, a gente consegue obter as velocidades de vento e as velocidades de rajada. Primeira informação: o que caracteriza os ventos fortes são velocidades acima de 15 metros por segundo. Isso significa 54 quilômetros por hora, né? Agora, que velocidade? É a velocidade do vento ou a velocidade de rajada do vento? Pode ser obtida através da velocidade de rajada. É aquele primeiro vento forte que surge e depois o vento acalma e continua numa velocidade menor. Identificada a velocidade de rajada, essa é suficiente para caracterizar os ventos fortes. Tá? As planilhas que eu vou mostrar para vocês, elas identificam o local, o horário, o dia, o mês e o ano em que aconteceu. Isso são registros que ficam acumulados em bancos de dados e a gente tem que entrar lá nesse banco de dados e buscar essas informações. Por isso, o passo a passo que eu vou encaminhar para vocês, porque como o volume de dados é muito grande, isso fica acumulado num arquivo bem grande. Então a gente tem que saber como lidar para, de maneira bem rápida, atingir o resultado, né? Ali nós temos também o volume de precipitação, né? O que aconteceu, quantos milímetros de chuva, né? De hora em hora, né? E a pressão atmosférica em hectopascais ou milibares, que também é uma informação que identifica quando há temporais ou situações de vento e de clima bastante intenso e perigoso. Tá? Então, repito, a gente consegue esses dados oficiais de maneira gratuita. Agora, prestem atenção nesse passo a passo. Tá? Nós vamos trocar aqui agora o slide para a gente dar uma olhada como é que a gente obtém essa informação. A informação a gente obtém assim, ó, no site, no portal do INMET, está aqui identificado, inmet.gov.br/dados históricos. Quando vocês entrarem neste site com essa barra dados históricos, vai aparecer uma página como essa que vocês estão vendo aí, Instituto Nacional de Meteorologia. Tá? O que acontece? Vocês cliquem nos dados históricos, tá? Vai aparecer dados históricos anuais. Tá? Todos esses dados estão guardados em planilhas de Excel, tá? Começando lá no ano 2000 e indo até agora o ano de 2024, cuja planilha é alimentada mês a mês. Então, se eu quero um sinistro, eu tenho um temporal que aconteceu numa determinada região, em tal dia e a mais ou menos no período de que vai das 3 horas da tarde até as 5 horas da tarde. Então eu preciso desses dados para mim localizar eles na planilha. Mas isso dá para procurar num jornal? Sim, se tiver jornal na região que registre, né? Mas isso eu posso ver na TV? Sim.
Mas e como localizar isso, né? E a outra questão é o seguinte, essas informações como é que são obtidas? Estações automáticas espalhadas pelo país inteiro, né? Então elas de maneira autônoma coletam esses dados, enviam via satélite para o Instituto e lá eles registram esses dados, tá? Então há locais, cidades pequenas, mesmo cidades grandes, essas estações ficam espalhadas, né? Então a gente pode, através de um mapa, localizar a estação automática mais perto do local onde a gente quer analisar e dali começar a nossa busca, tá? Então prestem bastante atenção agora, que eu vou pegar um exemplo de uma planilha para mostrar para vocês como localizar isso dentro desse banco de dados, tá? Repito, ele é grande, por isso nós precisamos ter cuidado. Aqui eu tenho um pedacinho de uma planilha, tá? Então, quando eu entro, em primeiro lugar, eu vou entrar o ano. Eu quero o evento aconteceu em que ano, tá? Aqui, por exemplo, eu estou dando o ano, escolhi um ano de 2006, tá? Então ali, ó, data de funcionamento dessa estação, ela abriu no ano de 2006 e eu estou buscando dados de 17 de abril de 2023, tá? Qual é o local que eu tenho? Também eu posso localizar isso na planilha. Ali diz estação de cidade de Torres. Isso é uma cidade litorânea no estado do Rio Grande do Sul, né? Então, se eu busco a cidade, que eu preciso ter a localização, eu tenho lá a estação, o local dessa estação, tá? Eu também tenho a latitude e a longitude, né? Onde a gente cartograficamente pode, por exemplo, no Google Maps ou em outros sistemas de busca por latitude e longitude, localizar onde fica a estação e se ela está próxima ou não do local onde a gente precisa obter a informação. Mas via de regra pela cidade, pela localidade fica mais fácil, tá? Então, eu estou buscando uma informação de um evento que aconteceu no dia 17 de abril. Os eventos ficam registrados, essa estação automática, ela identifica de hora em hora, tá? Ali vocês veem hora UTC, 16 horas UTC, 17 horas UTC. O que é esta hora UTC? Ela significa tempo universal coordenado, tá? É uma medida de tempo mundialmente utilizada, né? Então, o que nos resta fazer? Nós aqui no Brasil, né? Como é que a gente calcula a hora UTC? Aqui está 16 horas, né? Em horário de Brasília, nós descontamos 3 horas, tá? Então, aqui, usando só um ponto de vista de horário de Brasília, né? Seria então 16 horas menos 3, 13 horas, tá? Então 16, 15, 14, 13. 1 hora da tarde. Então essa medida que está aqui, ela é da 1 hora da tarde, tá? Então a hora seguinte é das 2 horas da tarde, a outra é das 3 horas da tarde. Vamos identificar, por exemplo, que o evento que eu preciso identificar aconteceu entre 1 e 5 horas da tarde. Então eu tenho aqui, no dia 17 de abril, na cidade de Torres. Então vejam que a quantidade de dados é bastante grande, a gente tem que ter esse cuidado de olhar nas planilhas, tá? Então eu tenho a cidade, eu já achei a data dia 17 de abril, eu sei que o evento aconteceu lá entre 1 e 5 horas da tarde, então aqui começou a 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, 4 horas, 5 horas da tarde, eu vou anotar aqui com essa minha caneta para facilitar aponto aqui, ó, 1 hora da tarde aqui, 2, 3, 4, 5. Então até às 20 horas UTC, das 16 às 20 UTC, a gente cobre o espaço de tempo que aconteceu o temporal que eu estou procurando.
Se a gente olhar ao lado, aí tem lá as precipitações. Vocês podem observar que aí não aconteceu nenhuma precipitação. Ou seja, temporal acontece sem chuva? Sim, acontece sem chuva. Nós temos a pressão atmosférica identificada aqui, temos também a temperatura na região, mas o que mais nos interessa, temos a umidade relativa do ar e está aqui, ó, vento de rajada, 12 metros por segundo, às 13 horas da tarde. Às 14 horas da tarde já estava 14,9 metros por segundo. E às 15 horas da tarde nós já temos aqui 17 metros,1 por segundo, ou seja, aqui nós já temos caracterizado ventos fortes pelas condições gerais do produto de vendaval, né? Dentro dos produtos aí residencial ou empresarial, por exemplo, né? Ou de condomínio, por exemplo. Né? Então aqui nós temos registrados pelo menos 2 momentos em que nós tivemos velocidades que superaram o limite caracterizado como vendaval, 17,1 e 16,7. Então aqui a gente tem um dado oficial do INMET, aí nós baixamos isso aqui, fazemos uma cópia, né, e podemos utilizar isso para apresentar ao segurador, para demonstrar que naquela região, naquele horário, nós tivemos velocidades de rajada, de vento, que superaram os 15 metros por segundo, e desta forma, então está caracterizado os ventos fortes, e aí os prejuízos que nós formos apresentar para o segurador, né, vão poder ser acolhidos. Ou seja, é uma maneira de nós termos esses dados, né, sem custo, porque senão nós teríamos que entrar num instituto de meteorologia, solicitar uma certidão, né? E aí a certidão em média hoje custa R$350, tá? Solicitar essa certidão, daqui a alguns dias depois que a gente fizesse o pagamento, a certidão nos retornaria, né, para a gente confirmar se aquele local, confirmar, não certeza, confirmar se aquele local, dentro de um espaço determinado de tempo, teríamos essas condições meteorológicas para caracterizar ventos fortes. Aqui nós temos aberto de hora em hora para podermos localizar isso, porque essas estações automáticas, elas alimentam os sistemas meteorológicos e, portanto, aqui elas são gratuitas. Basta a gente ter um pouquinho de cuidado e paciência para buscar esse trabalho. Então, as planilhas começam anualmente. Dentro da planilha anual, a gente acha todos os municípios e dentro do município, cada estação que tiver lá automática, depois achamos a data em que a gente quer, né? E depois o horário que a gente quer. E aí então nós temos todos esses dados disponíveis numa planilha de Excel. Tá ok? Espero que tenham sido úteis essas informações, né? Se foi bom, se foi útil, deem o seu like, né? E façam a inscrição no canal, porque nós estamos sempre ampliando esse conteúdo, que nós já estamos próximos de 100 vídeos no canal, 100 vídeos no canal, abordando várias situações de seguro e de sinistros, de gestão de risco e inclusive de análise de judicialização quando é necessário. A gente passa orientação para vocês também. Tá ok? Então, por enquanto ficamos por aqui. Muito obrigado. Fiquem com Deus.